Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos ao estudo do Direito das Coisas. Nossa segunda aula, conceituando posse. Lembrando, iremos conceituar posse em 4 aulas. Tamanha a relevância, tamanha a importância deste instituto. Mas antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, vai lá, se inscreva, ative as notificações, deixe seu comentário, compartilhe. Vamos fazer esse canal crescer cada vez mais. Vamos lembrar que na nossa primeira aula sobre conceito de posse, nós vimos que para entendermos a posse de uma forma bastante ampla, nós temos que conjugar 4 artigos. 1196, 1198, 1208 e artigo 100 do Código Civil. Quando eu falo sobre posse, não há um conceito sobre posse, mas na verdade o Código Civil ele traz um conceito de possuidor, que está lá no 1196 que nós estudamos na nossa última aula. Possuidor é aquele que exerce alguns dos poderes inerentes à propriedade. Mas nós vimos também que às vezes uma pessoa, apesar de exercer alguns dos poderes inerentes à propriedade, ela não será considerada possuidora. Por quê? Porque a própria lei irá dizer que ela não é possuidora. E aonde a lei vai dizer isso? Nos artigos 1198, 1208 e artigo 100 do Código Civil. Nessa aula nós vamos estudar então o artigo 1198. O artigo 1198, ele vai falar que não é possuidor aquele que exerce sobre a coisa um poder, mas um poder que não está tão livre, não está tão autônomo assim como acontece lá na posse. Então, são os chamados servidores da posse. Quando uma pessoa exerce o uso ou exerce a fruição sobre uma coisa, mas não consegue exercer esse uso e essa fruição de uma forma livre, como bem entender, a gente vai chamar essas pessoas de servidores da posse. Olha, você pode até usar, mas você tem que usar dessa forma. Olha, você pode até retirar um rendimento econômico, mas tem que ser desse jeito, do jeito que eu mandar. Então, são pessoas que acabam utilizando a coisa, acabam explorando economicamente a coisa, mas não em nome próprio, e sim em nome alheio. Não pela sua própria vontade, mas por ordem de outras pessoas. Então, aqui um dos exemplos mais clássicos, né, dos servidores da posse é o caseiro. O caseiro que exerce sobre a casa, a chácara, o sítio, um poder, ele usa, ele explora economicamente, mas ele o faz sob ordens e a mando do proprietário da coisa. Na verdade, do possuidor. Então, o caseiro não tem posse, mas o caseiro usa, ele mora, o caseiro planta, o caseiro limpa, só que ele faz tudo isso sob ordens do possuidor. Ele não pode usar a casa como ele bem entende, ele não pode limpar como ele bem quiser, ele não pode extrair a atividade econômica como ele bem entender. Não. Tudo está debaixo da ordem, tudo está debaixo da direção do possuidor. Então, aquele que detém uma coisa, por exemplo, o motorista do carro, o policial que tem uma arma, essas pessoas, elas não podem usar essas coisas com liberdade, com autonomia. Por exemplo, se eu alugo uma casa, eu coloco os móveis do jeito que eu quiser, eu entro e saio a hora que eu quiser, eu posso utilizar, né, o quintal da casa como eu bem entender, porque eu tenho liberdade, eu tenho autonomia. O que falta para os servos da posse é a autonomia. O que falta para os servos da posse é essa liberdade, porque eles usam a coisa, utilizam a coisa debaixo de ordens da pessoa que é a possuidora. Muito cuidado, porque esses servos da posse ou servidores da posse são chamados de
fâmulo da posse, ou fâmulos, né? Essas pessoas são chamadas de fâmulos da posse. Então, muito cuidado aí, né? OAB, concursos públicos, porque às vezes a pergunta vem justamente trazendo a expressão. Quem é o fâmulo da posse? Fâmulo da posse é aquele que detém a coisa sob ordem de outra pessoa. É aquele que usa a coisa de acordo com as determinações e as regras impostas pelo possuidor. Quem é fâmulo da posse não é possuidor. Se ele não é possuidor, ele tem o que a gente chama de detenção. Então, a gente tem uma escala no exercício, no domínio de uma coisa. Então, aquele que tem propriedade é aquele que tem um maior domínio sobre a coisa, é aquele que pode e tem maior liberdade sobre a coisa. Abaixo do proprietário, que pode ser proprietário ou não, nós temos o possuidor, que é aquele que exerce alguns dos poderes inerentes à propriedade. E abaixo da posse nós temos o detentor, que é aquele que não é possuidor. E a gente vai ver que detentor não pode proteger a posse. Detentor não pode adquirir propriedade mediante a uso capião. Então, o fâmulo da posse nada mais é do que aquele que detém a coisa e detém sob ordens e direção do possuidor. Bom, professora, para caracterizar o fâmulo da posse, então, né, por exemplo, no caso do caseiro, eu preciso ter um contrato formal, um contrato de trabalho que prove, que se trate, então, de um caseiro. Eu preciso comprovar que ele recebe uma remuneração para que ele seja considerado fâmulo da posse, ou no caso do motorista, a mesma coisa? Não. Para a caracterização do fâmulo da posse, não há necessidade, dispensa-se completamente a necessidade de um contrato formal ou mesmo até de remuneração. Às vezes uma pessoa está morando ou está residindo gratuitamente no imóvel, sem qualquer tipo de vínculo contratual, mas ainda assim ela será fâmulo da posse. O que caracteriza isso? O que caracteriza esse servo da posse? A subordinação. Então, às vezes alguém está morando numa casa, foi emprestado uma casa para essa pessoa, mas em troca de simplesmente a pessoa conservar a coisa, cuidar da coisa em nome do possuidor. Ele não tem um contrato de trabalho, ele não recebe uma remuneração, mas em troca ali dele ter a sua moradia, ele fica cuidando e conservando a coisa. Só que ele não tem liberdade, ele não tem liberdade nenhuma. Os móveis são do próprio possuidor, ele não pode colocar outros móveis, o horário de entrar, o horário de sair são determinados pelo possuidor, ele não pode trazer visitantes, ele não pode trazer convidados. Então, se eu não posso utilizar a coisa com liberdade, então eu estou diante de um servo da posse. Então, há necessidade aqui única e exclusivamente da comprovação da subordinação. O que a gente percebe, o que a gente verifica, então, no caso do servo da posse, do fâmulo da posse, é que existe uma posse só. E essa posse, ela é exercida pelo possuidor, que dá ordens ao fâmulo da posse. E que esse fâmulo da posse é que será, então, o longa-manos do possuidor. Na verdade, ele será o executor dos poderes. Então, eu não exerço diretamente a posse, eu não exerço diretamente o poder, porque alguém faz isso em meu nome. Então, quem vai lá e planta, quem vai lá e colhe é o caseiro, por exemplo. Quem vai lá e dirige meu carro é o motorista. Mas ele faz, ou eles fazem isso, a minha, ou debaixo da minha ordem, debaixo da minha direção. Então, eu tenho posse, mas uma posse que é exercida materialmente pelo fâmulo da posse. Ele executa o poder, mas executa o poder em meu nome e debaixo da minha ordem. De novo, ele não tem qualquer tipo de liberdade, não tem qualquer tipo de decisão sobre a coisa, não tem qualquer tipo, então, de autonomia para a utilização ou exploração desta coisa. Agora, eu disse para vocês que
Quem é fâmulo da posse não tem posse, ele tem detenção. Se ele não tem posse, ele não tem o direito de proteger essa posse. Então, se alguém vem, se alguém atenta contra a posse, ele não pode entrar com uma ação de manutenção de posse, ele não pode entrar com uma ação de reintegração de posse ou de interdito proibitório. Mas nós vamos ver que a defesa da posse, ela pode acontecer de forma judicial, através desses três interditos possessórios que eu acabei de dizer para vocês. Mas essa defesa da posse também pode acontecer de forma extrajudicial, através da legítima defesa e do desforço imediato. Como assim? Se alguém atenta contra a minha posse, seja turbação, seja esbulho, eu tenho o direito de reagir para evitar que eu perca a posse. Eu tenho o direito de, então, agir no momento em que está acontecendo a turbação ou no momento em que está acontecendo o esbulho, para evitar que eu perca a posse, para evitar que eu perca a detenção física da coisa. Então, a lei me legitima a agir dessa forma, mas ela me legitima, claro, que debaixo de alguns critérios. E os critérios são vários, mas principalmente que eu haja imediatamente após a turbação ou esbulho e que eu haja de forma moderada. Então, não é sair, né? A pessoa vem e tenta levar a minha moto embora. Eu vou lá, pego um fuzil e dou 5 tiros na cabeça da pessoa, tá? Então, essa reação, ela pode existir desde que ela seja imediata e desde que ela seja moderada, proporcional ao ataque, que se assemelha um pouquinho lá com o direito penal. Então, eu, possuidor, tenho o direito de proteger a minha posse. Quando? Extrajudicialmente, de forma, então, através da legítima defesa do desforço imediato, ou judicialmente, através dos interditos possessórios. O fâmulo da posse não é possuidor. Se ele não é possuidor, ele não pode defender a posse. Então, ele não pode ser autor de uma ação de manutenção de posse, de reintegração de posse ou de interdito proibitório. Mas, como ele é o longa-manos do possuidor, como ele é o executor dos poderes inerentes à propriedade, como é ele quem está exercendo diretamente esses poderes em nome do possuidor, havendo uma tentativa de turbação ou de esbulho, ou seja, havendo uma tentativa de retirar a posse, então havendo uma tentativa de invasão da chácara, por exemplo, ou uma tentativa de furto do veículo, a lei autoriza que o fâmulo da posse, sim, exerça a defesa da posse, porém extrajudicialmente, através do desforço imediato, através da legítima defesa. Então, aonde está isso? O enunciado 493 do Conselho de Justiça Federal. Então, esse enunciado ele vai dizer o seguinte, olha, apesar de não ser possuidor, o servo da posse, o fâmulo da posse, é quem executa um poder em nome do possuidor. Então, é ele quem estará lá no momento da turbação e do esbulho. Então, se ele está lá em nome do possuidor, então ele tem sim o direito de exercer legítima defesa ou desforço imediato em face do turbador, em face do esbulhador. Agora, se evoluir essa turbação e esse esbulho e eles se concretizarem, para entrar com uma ação possessória, só o possuidor. O fâmulo da posse não tem esse direito. Bom, e agora? Será que é possível transformar esse exercício sobre a coisa, que é um exercício de detenção, em posse? É possível que alguém que é detentor da coisa se transforme então em possuidor? Será que o caseiro ele pode sair da posição de detentor para possuidor? Sim. Então, o artigo 1198 no parágrafo único vai dizer isso. E também o enunciado número 301 do Conselho de Justiça Federal vai dizer que é possível eu transmudar a detenção em posse. Quando?
Vamos imaginar que um caseiro, então, é contratado, ele mora lá na casa, na chácara, cuida da casa, tudo, então ele é detentor. Ele é demitido. Quando ele é demitido, o que ele tem que fazer? Sair da casa onde ele mora, a casa destinada aos trabalhadores, e ir embora. Mas ele se recusa a sair, ele permanece lá. E permanece de forma ilegítima. Só que o possuidor da chácara, mesmo sabendo que ele não sai, mesmo sabendo que ele está ilegitimamente lá e ele tem todo um aparato no sentido de fazer com que ele saia, se esse possuidor não fizer nada, então pode ser que esse caseiro passe a ser possuidor. A gente vai ver que essa posse é uma posse injusta, mas ele passa a ser o possuidor da coisa. Ele permanece ali de forma injusta, ele permanece ali utilizando a coisa, só que agora ele utiliza como ele bem entende. Então, nesse caso, ele tem posse? Nesse caso, ele tem posse, mas uma posse injusta. E da mesma forma, eu também posso transmudar o possuidor em detentor. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu, lá naquele caso que me colocaram na casa para cuidar da casa, mas ninguém me pagava nada, só me deixava morar em troca de um favor. Mas agora a pessoa vem e me contrata, diz, olha, eu quero que você seja então meu empregado, que você agora vai cuidar da casa em meu nome, né? Então, se antes ele era possuidor e morava lá com a casa emprestada, agora ele passa a morar, por exemplo, como um caseiro. Então, antes ele era possuidor, agora ele passa a ser o detentor. Então, olha só, pessoal. Possuidor é aquele que exerce um dos poderes inerentes à propriedade. Ponto. Agora, às vezes eu exerço alguns dos poderes inerentes à propriedade, mas eu não exerço com liberdade. Eu exerço sob ordens de outra pessoa. Se eu sou essa pessoa, eu sou o fâmulo da posse. E se eu sou o fâmulo da posse, eu não tenho posse, somente detenção. Tudo bem? Então, encerramos aí o estudo do fâmulo da posse, que é a segunda possibilidade, que é o segundo artigo que a gente precisa estudar com relação ao conceito da posse, excluindo de forma definitiva o fâmulo da posse, da situação ou da caracterização de possuidor. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.